Olá, eu sou a Simone Valente, jornalista, e esse daqui é o Franchising Sem Filtro, o podcast delas. Bom, eu sou a Melita Nova Prado, advogada especializada em varejo e franchise. Eu sou a Thaís Curita, sócia da Mel, também advogada especializada em franquia e uma pessoa também sem filtro. Pois é, esse nome é muito especial, porque aqui a gente vai discutir algumas questões e não vai falar nada que não seja real, não é isso? É isso. Então hoje a gente vai falar de gestão de conflitos no franchise. E esse tema precisa ter filtro. Esse é um tema que a gente tem que ter filtro. Eu acho que a gente tem que ser transparente e explicar um pouquinho para os franqueadores que todo mundo tem conflito. Não. Eu acho que tem que entender primeiro que o conflito é inerente à condição humana, né? Então vamos lá. Então não adianta dizer, eu não tenho conflito, ou como eu faço para prevenir. Prevenir conflito não existe. Você tem como saber administrar os conflitos. Mas é tão comum, né? O pessoal falar, não, na minha rede não tem conflito. Não, principalmente quando o cliente chega assim na primeira reunião, e aí, como é que está a rede? Como é que está a temperatura da rede? Tá ótimo, não tenho conflito nenhum. E aí, quando você começa a se aprofundar, você vê que os conflitos são assim, né? Aliás, esse podcast aqui surgiu por isso, não foi? Mais ou menos. Na verdade, a gente sempre teve vontade de falar as coisas que vão além da advocacia, né? Porque a gente trabalha há tanto tempo com isso, e aí já deu pra gente viver tanta coisa também, e que não é só o jurídico, não é só o contrato, né? Tem tanta coisa para ser dita, e aí a gente resolveu trazer esse franchising sem filtro, justamente, que é para tentar levar mais conhecimento dos detalhes para o franqueador, até para franqueado, né? Conhecer os detalhes do instituto para também não entrar numa roubada. Não, e eu acho que também ampliar um pouco a visão de uma relação de franquia. A relação de franquia ela não é baseada num contrato só. Ela tem vários pressupostos, até de um contrato realidade, que não está escrito em lugar nenhum. Então, quando a gente vai depois do casamento, a partir do momento que você assina o contrato, aí que realmente você vai exercer papel de franqueador e franqueado, no real, no pontual. E aí surge todos os conflitos inerentes à condição humana, que é as percepções, os sentimentos, as expectativas, as insatisfações. E aí é que está o segredo de uma boa gestão de uma marca, de uma rede de franquia. Como é que você está administrando isso, né, na sua rede? Isso é um problema que pra gente, ele é muito mais amplo do que apenas o olhar jurídico, até porque como a gente está muito tempo em franquia, né, trabalhando muito tempo, o nosso olhar vai além, né, do que está escrito na lei ou do que está escrito no contrato. Se fosse assim, você faz um pacto de casamento, aquele pacto antinupcial, ninguém se separava se fosse só o papel. Exatamente. Não é? A gente colocou a regra ali no... Vamos seguir só uma regra e tá tudo bem, né? Coloca ali no cartório e tá tudo certo. Mas surgem coisas no caminho, né? Pois é. E aí eu acho que o pessoal também confunde muito conflito com briga. Por isso que eles falam, na minha rede não tem conflito. Querendo dizer, na verdade, assim... Ninguém briga. Na minha rede não tenho briga, não tenho processo. Eu acho que tem essa confusão, né, Mel? Muito. Eu acho que as pessoas, o sinônimo de conflito é briga, é litígio, é confronto. E as pessoas têm que entender que o conflito pode se tornar um confronto se ele não for bem administrado, né? E é isso que a gente, na verdade, pratica muito no nosso dia a dia, evitar, né, através de técnicas de gestão de conflito, que esse conflito não se torne realmente um confronto e até uma crise na própria rede de franquia. A gente vê muitas redes hoje que estão com crises, né, de relacionamento, franqueados com grupinhos de WhatsApp, franqueados montando associação. Por quê? Por uma única incapacidade de dialogar com o franqueador. Tá, vamos conversar aqui um pouquinho sobre essa questão do que é o conflito, porque a Thaís estava falando que conflito não necessariamente é uma briga, né? O que é um conflito? Como é que surge isso? O conflito surge a partir de uma insatisfação ou ele já surge antes? O que é um conflito na rede de franquia? Vou dar um exemplo que eu acho que o exemplo ilustra bem o que seria um conflito. O meu estoque tá cheio, eu sou lojista. Tá. Meu estoque tá cheio e eu quero entrar numa liquidação. Tá. E você, meu franqueador, fala que não, porque não chegou na época de promoção. Mas você não sabe o que eu tô vivendo aqui. Você quer que eu siga a tua regra, que é
o esperado de uma franquia. Eu tenho regras, tenho um padrão a seguir, mas e eu? Eu aqui, na minha região, como é que fico? Né? Como é que fico eu aqui com o meu estoque abarrotado? Então isso já começa, isso é um conflito. E aí, como é que eu trato isso? O franqueador pode ignorar, ou eu posso, ao invés de chegar numa boa para o franqueador falando, olha, né, conversar, trazer o meu problema para a mesa de uma forma mais afável. Eu já chego com o pé na porta, ou eu nem consulto, já vou e faço a promoção. Então, você vê que existem formas da gente trazer algo para a conversa que não precisa ser, como é que eles falam? Tiro, porrada e bomba, né? Não precisa ser assim. E aí depende de como o franqueador também vai querer tratar isso. E aí você vai me ignorar ou você vai brigar? Então, aí entra o poder da comunicação. Tá. E, por exemplo, deixa eu só fazer uma pergunta, Mel. Se eu abro essa exceção para esse franqueado, eu não posso gerar um conflito maior na rede porque eu vou ter que tratar cada um de um jeito? Não, mas aí para toda exceção que o franqueador estabelece, ele tem que ter um critério que vai valer para a Melita, para a Simone ou para a Thaís. Tá. Então, a partir do momento que eu estabeleço um critério, como lidar com o estoque desse franqueado, todo franqueado que tiver na mesma condição que esse franqueado, eu vou ter que ter a mesma decisão, o mesmo procedimento. Por quê? Porque não adianta, eles se falam, os franqueados se falam, e fica muito difícil para um franqueador, né? O maior desafio de um franqueador já é administrar uma rede de franquia, fazendo valer os seus procedimentos, suas regras e tal, respeitando cada franqueado como indivíduo. Que quando a gente fala de perfil de franqueado, o perfil do meu franqueado é X, mas gente, ninguém é igual, né? Então, num eventual problema de estoque, a Thaís pode ter uma reação de chegar e conversar com o franqueador e conversar com o consultor de campo numa boa, e eu, que tem um outro tipo de personalidade, posso já contratar um advogado e mandar o advogado mandar uma notificação para o franqueador. Você sabe que eu acho isso bastante típico. É meio que o franchising old school, sabe? Mas old school no sentido pejorativo. É um antiquado. Da reação do franqueador ser assim, não vai vender esse estoque. Vai fazer do jeito que eu tô falando para fazer. Isso é muito comum. Inflexível. Inflexível. Eu não paro nem para pensar. Por quê? Porque franquia é assim. Franquia já foi assim. Tá. Mas tanta coisa mudou, tanta coisa já não é mais como era, que o franqueador tem que começar a pensar. Esse o não pelo não é conflito na certa. Eu acho que existe toda uma justificativa, né? Eu acho que mesmo para as exceções e mesmo para as obrigações ou as imposições, tem que haver uma justificativa, tem que haver uma fundamentação. O franchising top-down, ele acabou. Hoje os relacionamentos... Porque eu quero já não funciona mais. E porque eu acho que tem que ser assim. Hoje nós estamos num momento onde a gente até fala, no momento de obediência reversa. É o professor obedecendo o aluno, é o pai obedecendo o filho. Em franchise também. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque aquele top-down é assim, eu sei o que eu estou falando, você tem que fazer isso, acabou. Hoje o diálogo, comunicação, trocar ideia, aproveitar esse franqueado, colocar de repente tudo na mesa de uma forma muito madura. Até porque se você explicar, o outro entender é mais fácil, né? Se você simplesmente impuser alguma coisa, o outro, né? Não, é só uma imposição, eu vou fazer do meu jeito, eu vou e aí você tá quebrar a regra. Não, aí você tá imaginando que a comunicação é unilateral. Eu falei, tá entendido? Não. Eu falei e você pode não ter entendido nada do que eu falei. E aí? E aí você continua pensando do mesmo jeito. Por quê? Porque ou eu não justifiquei, ou eu não te convenci, ou você não entendeu, ou você não compreendeu o que eu estava falando. Porque a comunicação é muito mais isso, é muito mais o que você está compreendendo do que eu estou falando. E quem é que tem que gerir esses conflitos? Dentro de uma rede de franquia? Quem faz essa gestão de conflitos? Bom, onde que o conflito acontece? Os focos de conflito... Pode estar na expansão. Pode estar numa expansão mal feita. Pode ser que você está querendo comprar uma franquia e eu não estou sendo muito clara. Eu percebo que você entendeu uma coisa e eu não desfaço esse seu entendimento. Bom, eu preciso estar treinada. Eu como, sei lá, gerente de expansão, um consultor de expansão,
eu posso estar gerando um conflito ali. Então eu tenho que estar capacitada para saber identificar e evitar mal entendido ali na hora da expansão. Por quê? Porque depois que entrou na rede, vai para implantação. O problema já começa ali. Então, o conflito ele pode acontecer na hora que eu estou comprando, eu como franqueada, na hora que eu estou comprando uma franquia, de repente eu tenho uma expectativa e a realidade é outra. Ah, mas isso é tão comum. Não, eu acho que na fase de expansão podem acontecer, assim, 1000 problemas de comunicação também. De você estar oferecendo, de repente, um estudo de viabilidade, onde o franqueado começa a questionar e a pessoa que está ali, o gestor ali de expansão que está vendendo, não consegue explicar. Isso acontece. Em fase de implantação, acontece um monte de coisa. Porque o pedreiro não vai, porque o franqueador não aparece, porque eu não sei como lidar com isso. Eu achei que você, franqueador, ia fazer a gestão da obra para mim. E não fez. E aí vai. Agora, o que eu acho que é importante? Eu acho que a partir do momento que a gente é consciente que o conflito pode surgir desde a área de expansão, onde você nem é meu franqueado, porque onde inicia o relacionamento? O relacionamento não inicia na assinatura do contrato. O relacionamento inicia no primeiro momento que eu mandei uma ficha de pré-qualificação e você me recebeu. E hoje a maioria dos franqueadores faz processo de seleção por e-mail, online, né? Mas você tá lá, tô te olhando, aí já começou o relacionamento. O relacionamento começa ali. E aí, por isso, os conflitos já podem, né? Já podem, e muitas vezes se iniciam já no processo de expansão. Mas o que é importante, eu acho, é que essa parte de gestão de conflito, a maioria das marcas pensa que é um assunto que deve ser tratado somente com os advogados, né? Então, vou conversar com o meu advogado que tem um conflito. E, na verdade, toda empresa franqueadora, a gestão de expansão, a gestão de operação, a gestão de implantação, todos eles têm que estar muito bem capacitados para entender o que é o papel do franqueado, qual é o papel do franqueador, o que é uma gestão de conflito, porque se ele é muito mal administrado com um consultor de campo, quando esse conflito não é resolvido ainda, com o consultor de campo ele não faz um trabalho proativo, vem para o gerente de franquia, ou vem para a diretoria, sei lá para quem, ele já vem mais escalado. Então, como é importante, e isso é uma coisa que a gente defende muito, de capacitar as equipes da franqueadora, para que todos estejam conscientes que um conflito para escalar, ele é muito rápido. Ele escala muito rápido. Então, a gente tem que estar aplicando técnicas e eu acho que é importante que todos estejam conscientes, né, de como a comunicação é importante, de quanto a assertividade é importante, a empatia, ouvir o franqueado, né, não partir do pressuposto, não, o franqueador está sempre certo. Não, porque senão você não tem diálogo, você não tem comunicação e aquilo só vai crescendo dentro do franqueado, né? Até porque quando surge um conflito, ele pode ser um parâmetro para resolver outro, né? O próximo. Como? Não, sim, você aprendeu, lógico. Você aprendeu, né? Lógico. Surge aquele, é uma coisa nova, ele vai servir pro próximo. Isso é muito, porque você acaba realmente aprendendo com seus... resolvendo conflitos dentro da sua rede. Você quer saber um negócio que ajuda muito em determinados conflitos? Política. Que me lembrou agora, né? Você falou, já vivi uma situação de inadimplência aqui com a Mel. Quando surgir de novo com a Simone, eu já sei o que fazer. Por quê? Porque eu fiz um beabá ali. Só que aí, eu saí da empresa, vem um outro colaborador. Vai ter que aprender tudo de novo. Você criou uma política. Eu criei uma política. Tá. Então... alguns conflitos eu consigo sim colocar numa política e tirar um pouco dessa pessoalidade. Eu tenho que seguir, eu vou ter que, sei lá, protestar o título. Por quê? Porque eu segui a política e aí o título, você não me pagou, o título foi a protesto. Não é a Thaís que tá mandando. É uma política da empresa. Você tira aquele ranço do a Thaís ela que fez é uma carrasca, foi a Thaís não vai com a minha cara. Com a política você tira um pouco desse peso do da pessoalidade também. Acho que você tira a pessoalidade e passa você ter uma institucional. Exatamente. Porque isso às vezes, para não ficar ranço pessoal, porque não adianta.
somos seres humanos, né? Trabalhamos, funcionamos como seres humanos. Então, as reações são de seres humanos. Então, não adianta. A gente ainda, a nossa cultura, principalmente a cultura brasileira, ela é muito específica nesse sentido. Conforme o jeito que você fala com o outro, ele leva para o lado pessoal. Isso já começa com a sua equipe, né? Então, a gente já tem esse viés de levar, de transportar esses assuntos, né, ou essas conversas para o lado pessoal. Se sentir ofendido, perseguido, rejeitado. Então, tudo isso tá ali, tá na mesa, gente, tá na mesa. Então, eu acho que o franqueador tem que ter todo esse cuidado, porque ele também, franqueador, pode se sentir também prejudicado por um comportamento do franqueado, ele pode se sentir também magoado, sentido, tudo, né? Não estamos falando só, estamos falando dos dois. Só que a partir do momento que o franqueador vai crescendo e ele está mais pessoa física, distante disso, né? Passa a ser muito a equipe em contato com o franqueado no dia a dia, né? E se tiver essas políticas, a equipe também tem um norte, né? E que políticas são as mais comuns, assim, que dá para ter essa ordenação? A gente consegue fazer política de quê? De crédito? A política do financeiro, ela é eficiente? Muito. Ela é mandamental. Na verdade, eu acredito que não pode existir uma empresa sem uma política do financeiro. Tá. E o que essa política fala? É um passo a passo. Porque não é na primeira vez. Pensa o seguinte, né? Eu tô com o meu franqueado num contrato em média de 5 anos de franquia. Aí você tá me devendo a primeira vez, eu já vou te mandar para protesto. Imagina o tipo de relacionamento que a gente tá criando aqui. Então, não, eu tenho uma política, vou ligar, sei lá. Primeiro eu faço um contato telefônico, depois eu faço um contato por e-mail. E assim eu tenho um passo a passo ali até chegar no limite. Qual que é o limite? Eventualmente eu tenho que ir para uma rescisão. Mas você não rescinde contrato de franquia igual você troca de camiseta. Você tem um esforço ali para manter, né? Então, política do financeiro, eu acho que não dá para não ter. Política de redes sociais. Política de reconhecimento, premiação, ela é muito importante. Ela ajuda muito a você melhorar. Essa é uma das... até hoje a gente trabalha muito com a política de premiação e reconhecimento, porque ela é uma forma de fazer o seu franqueado adotar um comportamento colaborativo e positivo em prol de um ganho. E não trabalhar o comportamento do franqueado porque ele vai ser punido. Então, em vez de eu trabalhar pela penalidade, eu trabalho pelo benefício. E às vezes não, a maioria das vezes, 99% das vezes, a gente consegue muito mais de um ser humano oferecendo para ele alguma coisa para ganhar do que aquilo que ele vai perder. Então, é muito difícil quando você tem um relacionamento de franquia onde você trata como se fosse um cartório. Então, a gente só penaliza, só manda notificação, só manda não sei o quê, só vai, né? Então, vou aplicar uma multa. Então agora eu vou restringir, agora eu vou proibir, Você acaba obtendo o pior desse franqueado. Como é que eu faço para obter o melhor? A política de reconhecimento e premiação, porque todo mundo quer ser reconhecido, todo mundo quer receber, quem não quer? Quem não acha legal receber um prêmio porque tem uma performance boa, porque é um bom franqueado, porque é um franqueado que colabora? Então, isso é uma coisa que é importante os franqueadores entenderem, é que nem educação. Educação, como é que a gente educa filho, né? Como é que você faz para que o seu filho tenha um comportamento adequado, seja um ser humano bom, de coração bom, que ele tenha essa visão de como se comportar nos ambientes e tal, trabalhando com ele pelo ganho, e não sempre ameaçando que ele vai perder alguma coisa. Acho que eu estou educando errado. Ou que ele vai punir. Agora, essa política das redes sociais também é super importante, porque é uma coisa que dá muito conflito, né? Super. Hoje é tão rápido. Não, às vezes eu tenho que esperar a arte, às vezes eu tenho que pegar uma arte ali no portal do franqueado, mas puxa, tá acontecendo alguma coisa ali, né? No momento. Imediata, né? Então, eu não preciso proibir essas espontaneidades, que eu acho que elas engajam e tudo. Mas eu tenho que ter uma regra. Regra básica. Não vou falar de religião, não vou falar de futebol. De política. É aquela história do simples, né? Mas eu tendo uma política, eu ajudo o franqueado a saber o que pode e o que não pode. Até para o franqueado saber como ele tem que se posicionar no Instagram da marca, por exemplo. Né? Porque às vezes ele não é o pessoal dele. Não, né? E às vezes ele faz porque ele não sabe. Mas ele faz porque não sabe. Não é intencional. Ele não vai com uma camiseta do Corinthians tirar uma foto na frente porque ele tá... Não, porque aquele dia ele acordou de manhã, colocou aquela camiseta, e aí ele tava lá e falou, vamos fazer um vídeo? Vamos.
Mas ele nem passou na cabeça dele. Ai, putz, eu não podia ter feito um vídeo com a camiseta do Corinthians. Agora, acho que, obviamente que utilizar a marca, o franqueado utilizar a marca sem essas regras obviamente que é prejudicial, mas o que hoje mais aflige os franqueadores é os malditos grupos de WhatsApp. Que grande conflito. Que não tem como se proibir. Não tem política de rede social que vai falar, olha... Não tem política, não tem cláusula, não tem nada que impeça. Tem cláusula em contrato que fala disso? Já vi. A gente não coloca, porque não adianta você... Não, você não tem como impor uma... Congregar é do ser humano. Por isso que as pessoas vão à igreja. Não tem como você falar, você não vai se reunir, tá bom? Não, gente, o WhatsApp no Brasil é uma instituição, assim, todo mundo usa. Não, e até o franqueador utiliza, muitas vezes, às vezes até erroneamente, de dar instruções para o franqueado por WhatsApp. Os consultores de campo, principalmente. Isso é prova, né? Então, como ferramenta de trabalho, só um parênteses, como ferramenta do franqueador, eu ainda tenho minhas ressalvas. Eu acho que existem outras formas de você passar instrução para o seu franqueado que não seja o WhatsApp. E é tão rápida quanto, né? Agora, mas hoje tem a cultura que franqueado não lê e-mail, né? Então, nós temos clientes que passam as coisas por WhatsApp e a gente fala, olha, passa por e-mail, mas sabe o que é? Putz, eu abro o meu e-mail tão pouco. Mas eu insisto no e-mail. A gente insiste. Eu insisto no e-mail. A gente tem um cliente que a gente insiste há pelo menos um ano e há um ano ele continua passando as coisas por WhatsApp. É costume, é condicionamento, gente. As pessoas se condicionaram. Mas, ok, passa e não passa, mas impedir que os franqueados tenham um grupo de WhatsApp é bem difícil. Enxugar gelo. Não, mas a maioria das vezes o franqueador sempre tem alguém, né, que participa do grupo, ou ele participa. E se ele participa, os franqueados têm um outro grupo que ele não participa. É esse mesmo, né? Esse que eu tô falando. Mas assim, não adianta. Eles vão se reunir. Claro. E aí, se você colocar uma cláusula no contrato disso, é feio, né? Fica feio pra você. É um problema. Sabe por quê? Eu tenho um contrato de franquia que ele é operacional. Pelo menos os nossos contratos a gente faz assim. Eu vou entender o máximo que eu puder da sua operação e vou tentar trazer cláusulas operacionais para o contrato. E ele fica um pouco extenso mesmo. É normal, tá? E aí eu começo a colocar umas cláusulas, tipo essa que você deu um exemplo, né? De proibir que eles tenham um grupo de WhatsApp. Ou se eu descobrir... Bom, primeiro, nem sei como é que descobre, né? Vou fuçar. Enfim, mas o que acontece é que eu começo a colocar uns furos no contrato. O contrato começa a ficar poroso. Porque eu já de largada, eu já tenho cláusula que é de validade duvidosa. Será que o contrato todo não é? Eu começo a trazer umas rachaduras ali. E se tiver uma cláusula de não concorrência, que ela até estava legal. Ela estava ali nos limites e tal, mas aí você dá uma pecha para o contrato de que ele era abusivo. Por quê? Porque você tem outras cláusulas que você está impedindo os caras de se reunirem, de trocar ideias. Então, que tipo de contrato que você está entregando para o franqueado? Isso começa a trazer rachadura para o contrato. Até para o relacionamento. Eu não... Acho que esse tipo de cláusula, ela atrapalha. É exígua, ela não funciona, gente. Aí que tá. Não adianta você entupir o seu contrato de franquia também com um montão de cláusulas, que depois lá na frente elas não vão ser execuíveis, não adianta. É só para colocar, é só para inibir? Mas e aí, funciona? E quem tem agora já pode revisar, né? O contrato. Inclusive, neste momento, quem tem já pode revisar seu contrato. Porque eu acho que tem outras formas de você trabalhar esses grupos de WhatsApp que inevitavelmente vão surgir. É base. Você vai partir. Você quer realmente expandir tua marca por franquia? Então você já saiba que os seus franqueados, em determinado momento, vão começar a se relacionar por WhatsApp. Então, não adianta, só a minha... Não é só a sua rede, é todas as redes de franquia. Os franqueados têm grupos de WhatsApp.
A maioria das vezes, e é o que o franqueador desejaria, que aqueles grupos fossem para ter um comportamento mais positivo. Ah, que legal, vamos trocar boas práticas, vamos, né, dar exemplos daquilo que nós estamos fazendo e que está dando muito certo na minha loja, tal. Mas, né, como falamos de ser humano, né, o ser humano também coloca insatisfação nesse grupo de quer WhatsApp. saber? Tudo bem. Eu acho que faz parte. Você acha que todo mundo fala bem de você? Não, óbvio que não. Isso com certeza. Então, isso é uma coisa que a gente grupo já... sem a... Tô brincando. Mas é normal. Não, mas isso eu descobri uma vez. As filhas, né? Não, mas isso eu descobri uma vez. Eu descobri uma vez no escritório, quando tinha bastante gente, que um dia surgiu lá, tinha um grupo, né? A gente tem um grupo de isso faz tempo. Trabalho. Um grupo lá, eram, sei lá, 15 meninas, 10. E aí apareceu lá, então, gente, marcado hoje, tanto happy hour, não sei que horas. E eu falei, nossa, que engraçado, ninguém falou pra mim. Aí eu respondi e falei, não, aí não falei nada. Aí daqui a pouco a mensagem foi apagada e uma delas escreveu assim, desculpa, eu mandei a mensagem no grupo errado. Aí eu descobri a Mel não tinha sido que convidada. Tinha um grupo, até porque eu não faço happy hour e eu não bebo. Então não era pra ser convidada mesmo. Em segundo, aí eu percebi que elas tinham outro grupo. O Mel, toma um suco na happy hour. Vai, Mel, toma um suco. De abacaxi. Toma, Mel. Aí eu descobri que tinha... Não, eu vou, mas eu não bebo. Por isso que é difícil ficar me convidando toda hora pra happy hour. Mas aí eu descobri que tinha um outro grupo sem a minha presença. E com isso o franqueador também. Ele também tem tudo grupos. bem, faz parte. Tudo bem, faz parte. Agora, o que quando você até com os filhos, sabe? Engraçado. A gente tem um grupo, eu com as meninas, né? Tem um grupo eu com as meninas e o pai das meninas. As meninas têm um grupo, elas só com o pai, elas só com a mãe, os 4. E elas também têm o delas. Porque tem coisas que elas falam entre elas que não vou falar nem no grupo com a mãe, nem no grupo com o pai, nem no grupo com os dois. Não condeno. Não, mas eu acho que é normal, eu acho que faz parte. Cada macaco no seu galho. Então, mas eu acho que isso não é motivo para você, estou com um conflito. Não, acho que faz parte às vezes é chato, mas faz parte do jogo. Faz parte do jogo, exato. Tem também uma questão de você talvez trazer ferramentas para diminuir um pouco o calor, né, a temperatura desses grupos. Esses conflitos, né? Então, ambientes de conversa, porque a verdade é que eles vão falar. E a Rádio Peão também é muito forte, né? Quando a gente faz com a comunicação interna da franqueadora, a gente orienta a franqueadora, às vezes, os assuntos polêmicos, ela ser a primeira a falar sobre eles. Então, o que a gente faz? A gente fala, tá polêmico? Fala você primeiro, manda você o boletim. A gente redige o boletim, fala você primeiro. Explica você o que está acontecendo antes daquilo virar uma panela de pressão. Então, a gente vai trocar a empresa de logística, já está começando nossa, e agora o que vai acontecer? Explica você o que vai acontecer. Fala você primeiro, não espera ficar aquela bagunça, Não, explica você, porque você passa segurança pro seu franqueado, e aí não fica, mas ele explicou. Não, o franqueador, mas o franqueador já explicou isso. Não, isso aí que você tá falando, não vai ser assim, tá aqui no comunicado, ele explicou o que vai ser. Mas sabe, né? Isso que você tá falando, a gente acha que é uma postura super salutar para a rede, já explicar até qual é a forma que a gente resolve o problema aqui dentro no processo de seleção. Olha só. No processo de seleção, você pode passar, provavelmente você não vai concordar com alguma coisa, a gente não vai gostar de algum comportamento seu, mas como é que a gente resolve as coisas aqui? Né? Como é que são decididos esses tipos de conflito? Porque isso é importante, porque às vezes o franqueado não tem nem essa noção. Ele não, às vezes ele não tem, obviamente, muitas vezes não tem o entendimento de franchising ou a experiência que você tem como franqueador. Então, como é importante no próprio processo de seleção, ele já ouvir sobre isso. Ele já entender como é que a empresa age quando a gente tem problema, quando a gente tem dificuldade, quando a gente tem conflito. Qual vai ser a tendência? Além do que está escrito no contrato, porque também o contrato é no jurídico, e muitas vezes o que está escrito no contrato a gente não faz valer no primeiro momento e a gente sabe. Porque sempre tem aquela coisa, uma relação de franquia, né? Pô, você é meu parceiro, e vem todo aquele papo. Então, a gente não vai aplicar o contrato de franquia ipsis literis na primeira falha do franqueado.
Sempre vai ter um diálogo, sempre vai ter uma conversa, sempre vai ter um fórum da gente tentar apaziguar ou tentar trabalhar com resgate e registro, mas é importante o franqueado entender, porque às vezes lendo o próprio contrato, ele não tem esse entendimento. Então, quando você fala, nada como conversar antes, levar a consciência do franqueado em relação a alguns pontos que são nevrálgicos, né, para o franqueador, eu acho que isso é muito importante. Obviamente que não é todo franqueador que vai fazer isso, porque o franqueador, quando está no processo de seleção, ele está vendendo. E às vezes nem ele sabe como é que vai resolver os conflitos. E às vezes ele não... Não, outra coisa, ele não quer falar de problema nessa hora. Ele quer só falar de alegria. Mas sabe o que eu acho que é importante deixar claro aqui? É que a gente está falando de gestão de conflitos, de muita conversa, de muito diálogo, às vezes de fazer exceções, mas isso não significa que o franqueador vai ser leniente, que ele vai... concordar com tudo, ou ser não vai ter padrão, omisso, cada dia uma paizão, não é isso. Colocar o falando, franqueado no colo e tratar ele como se fosse um bebezão. Isso a maioria dos franqueadores fazem no início. Aí depois, quando eles começam já com 40, 50 franquias, eles começam a falar, opa, acho que eu tenho que educar diferente. Porque é um processo de educação. Inclusive a gestão de conflitos, ela é educação. Eu acho que isso tem que estar muito consciente. Eu vou educar. O franqueado, ele não entra na tua rede pronto como franqueado. E aí não estamos falando de multifranqueado, não estamos falando de franqueado que às vezes é tão grande. Tem franqueados hoje que são tão grandes quanto uma franqueadora, até. Né? Mas estamos falando daquele franqueado que está montando. É a primeira experiência que ele tem como franqueado. É que nem a gente quando vai ser mãe. É a primeira experiência. Não necessariamente ficar grávida quer dizer que você vai sabe o que é ser mãe. Você vai aprender depois, quando o neném nascer. Franqueado também, não é porque ele assinou um contrato de franquia que ele entende o que é ser franqueado. Às vezes o entendimento que ele tem é muito superficial. Por mais que ele já tenha feito curso e tal, nada como a prática, gente. A experiência a gente não adquire, né, lendo. O que é? 15% você obtém de uma experiência de leitura. Você vai realmente aprender na tua vida e incorporar aquilo na tua vida, no seu comportamento, é com a vivência, é com a experiência. Então, os franqueados às vezes agem por intuição, sei lá, porque eles não, e nem eles sabem mesmo como é que tem que ser um comportamento do franqueado. Posso falar tudo que eu penso? Não vou falar. Não, mas como é que eu levanto a mão aqui na reunião? Não vou, porque senão eles vão falar aqui, tal. Então não vou falar. E aí aquilo vai, sabe? O franqueado às vezes vai se sabotando, porque ele mesmo não tem consciência, ou ele mesmo não sabe como ele tem que se comportar nas insatisfações dele. Sabe que eu comento com o meu consultor? Não. Nossa, eu tô cheio de problema. Meu marido tá doente, a minha mulher tá doente. Eu tô vindo pouco. Será que eu vou falar que eu... não vou falar não, porque senão ele vai falar aqui. Entendeu? E aí fica aquele jogo, porque ele não sabe até que ponto ele pode ser tão transparente com o franqueador ou não. E para finalizar, eu queria pedir um conselho para cada uma. O que você, Mel, falaria, e o que você, Thaís, um conselho para o franqueador na hora de uma gestão de conflito? O que não pode faltar para uma rede na gestão de conflito? Para a Mel e para a Thaís. Vamos começar com a Thaís. Bom, o que não pode faltar é essa vontade de, primeiro, de entender o que está acontecendo, né? Evitar esse modo antiquado de tratar as coisas dentro do sistema. O não pelo não, sabe? Eu acho que isso já passou, não é mais assim. E eu acho que que dá trabalho, leva um pouco mais de tempo, um pouquinho mais de atenção. Mas eu acho que é isso que não pode faltar para a gestão no geral. Eu acho que para o franqueador começar a ter uma boa gestão de conflito, ele tem que parar de tratar a consequência e começar a entender as causas. Porque a maioria das vezes ele bate na consequência. Então, o franqueado está inadimplente, notifica e faz uma confissão de dívida. Mas ele, às vezes, não tem o conhecimento de por que aquele franqueado está devendo. O que está acontecendo? Cadê o relatório de consultoria de campo? O que o consultor de campo está falando? Não, o consultor de campo nem falou assim. O que o financeiro fala? Quanto tempo ele está devendo? O que está acontecendo na unidade dele? Ele está operando, não está? Porque, às vezes, o negócio é tratado muito no automático, mas pela superficialidade. E não entendendo o que está acontecendo. Para ele estar não pagando, né, estar inadimplente, tem uma causa. O que é? Ele quer chamar atenção,
ele está com um concorrente que abriu uma do lado e ele está com faturamento baixo, ou ele está ausente da operação, ou a equipe dele não está bem gerida, porque ele não é um bom gestor de pessoas, ou ele está com falta de funcionário. Ou ele está com aquele estoque parado. Ou ele está com aquele estoque parado. Então, eu acho que voltar, né, back to the basics, né, voltar para entender a origem, eu acho que é muito importante, isso precisa aprofundar. Porque às vezes você vai tratar a consequência de uma forma muito ou automática, ou muito repetitiva, ou muito superficial. Ou achando que quem vai resolver o teu problema é teu advogado. Por isso, dá trabalho. Exatamente. E é preventivo. É preventivo, porque normalmente quando você vai resolver o problema, então aquele conflito que a gente está falando já virou um problema, ele já está escalado, e aí a gente fica muito sem alternativa. E na hora que você entrega para o advogado vai tentar uma vez, porque como a Thaís mesmo falou, uma negociação numa gestão de conflito, ela é lenta. Você não faz uma reunião só. Não é, você tem um período para poder reverter tudo aquilo. Porque você tem um processo de convencimento, justificativo, você tem toda uma série de momentos ali para fazer com que de repente saia um consenso. Então não é uma coisa que você resolve numa reunião. E aí na hora que você chama o advogado para isso, ou o conflito já está muito escalado, né? Ou está num momento que o franqueado não quer mais mesmo. Só que ele não quer sair com a mão abanando. Eu não quero mais ser franqueada da Thaís. Peguei um bode. Ah, mas também, minha filha, eu coloquei 600 mil reais aqui, eu não saio com a mão abanando. Você vai ter que me devolver. Aí a Thaís vai falar, me desculpa, meu amigo, franquia é um negócio de risco também. Vou te devolver o quê? Aí ele começa. Vai para um advogado e fala, 600 não. Não, 2 milhões. Mais a multa, mais danos morais. E aí cresce o olho do A roubada só vai aumentando. Só vai aumentando. Né? Então, acredite, vale muito mais a pena você fazer uma gestão de conflitos de uma maneira preventiva do que você deixar a coisa rolar. Mas muito mais. Então eu acho que é importante ampliar esse olhar, né? Não tratar a gestão de conflito pela consequência, mas você aprofundar, entender a origem, né? Abrir, se capacitar para isso, né? Na verdade, franqueador, existem hoje vários cursos que a gente pode até... O que a gente vai começar, a gente está dando a nossa Masterclass segunda-feira, para pessoas se aprofundarem. O que é? Quais são as técnicas que eu tenho que implantar? O que é gerir conflito? Porque fala, às vezes, muito num tema, mas as pessoas não sabem fazer. Não sabe. E ter um bom gestor de conflito e um bom negociador numa rede de franquia é fundamental. É como as empresas têm. As empresas todas têm o comprador. Aquele é o que sabe comprar bem, é o que, né? É o cara que tá. E tem o negociador, é aquele que vai participar das negociações. Toda empresa grande tem uma corporação, tem esse é o que vai negociar. Ele é preparado, capacitado e possui todas as técnicas para fazer as negociações que são necessárias para que a empresa possa conduzir de uma melhor forma os seus negócios. E já que esse é o franchising sem filtro, ninguém esconder que toda franqueadora tem conflito. Sim, né? Sem exceção. Toda pessoa, não imagina. Todo ser humano tem conflito. Pois é. Gente, esse aqui é o Franchising Sem Filtro, o podcast da Melita Nova Prado e da Thaís Curita, advogadas especializadas em franchising e varejo. E esse aqui é o primeiro episódio. Teremos outros com elas, entrevistando pessoas ligadas à gestão de conflitos e posteriormente a outros temas. Vamos ficando por aqui? Vamos. E obrigada. Teremos outros em breve. Até o próximo. Até o próximo. Sem filtro. Sem filtro. É isso aí. Tchau, tchau.